A graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa semana vamos estar compartilhando uma palavra poderosa ao teu coração. Permaneça até o final, tenho certeza que você vai sair fortalecido. Vamos dar dicas de como você pode vencer as tentações, ser vitorioso nas tentações, sobre as tentações. E sabemos quem é que faz o que trabalha na vida do ser humano, do cristão, em relação a tentando o homem, tentando a mulher, a sair da vontade, do propósito de Deus para as suas vidas. Então fica comigo até o final, com certeza você vai sair fortalecido, renovado no nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos falar então sobre alguns aspectos das tentações ou da tentação. E vamos usar o texto lá de Jó, capítulo 1, versículo 1, versículo 6 e 12 também. Então você pode estar lendo essa passagem para poder estar compreendendo o que vamos estar conversando através desse vídeo. Queridos, esse texto você vai ver Jó sendo tentado por Satanás com a permissão de Deus. Deus permitiu que Satanás trabalhasse na vida de Jó, para levar Jó a um outro patamar de intimidade, de relacionamento com o próprio Deus. Então tudo está debaixo da mão de Deus. A própria tentação está com a permissão de Deus nas nossas vidas, e nós vamos ver aqui dois aspectos logo em relação a essa situação que nós todos, como seres humanos, nós como pessoas passamos e vivemos, inclusive nós como cristãos. Queridos, o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo em todas as coisas. Então nós vamos vendo assim que Jesus é nosso exemplo na questão das tentações, nas provações, nas situações de vício, nos dá orientações de tudo que ele viveu, que ele passou, como exemplo para nós andarmos nos mesmos passos que ele andou. Hebreus 4,15, ele diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossas semelhanças, mas sem pecado. Ou seja, Jesus foi tentado em todas as coisas. E pelo fato de ele ter sido tentado, é que ele consegue se compadecer, ele consegue entender as situações, as dificuldades que nós passamos, porque ele foi tentado, mas também ele foi vitorioso sobre as tentações. Ele não se deixou se curvar pelas tentações de Satanás. Você sabe, lá em Mateus 4, nós vemos ali a história que o próprio Espírito Santo levou Jesus, né, para o deserto. Ali ele foi tentado por Satanás. Satanás ali ofereceu a glória dos reinos do mundo em troca de adoração a ele. Mas nós sabemos que Jesus repreendeu com autoridade e não cedeu à tentação. Por isso que Jesus é o nosso exemplo. Com autoridade, ele não cedeu e muito pelo contrário, ele se posicionou. Queridos, todos nós passamos por tentações. Na batalha espiritual que nós enfrentamos diariamente, né, nós passamos por tentações do nosso inimigo, Satanás. Então nós podemos pensar, e vamos trabalhar através desse vídeo, em dois aspectos, né, importantes em relação à batalha espiritual que nós enfrentamos e das tentações que nós somos acometidos. Primeiro, o lado negativo em relação à tentação. Né? Ou seja, o lado negativo é aquela que é forjada, preparada pelo diabo, pelos demônios, e tem ali o objetivo de destruir, arrasar, violentar, confundir, escravizar e até mesmo levar à morte. E nós precisamos lembrar que o diabo não desiste fácil. Nós vamos lá para Lucas capítulo 4, versículo 13, fala exatamente sobre Jesus depois de ter sido tentado, né, no deserto, levado pelo Espírito Santo. Lucas destaca algo importante para nós, lembrando que Satanás não desiste. Olha o que ele diz aqui, Lucas 4,13.
passadas que foram as tentações de toda sorte na vida de Jesus, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Ou seja, ele voltou. E a gente sabe da história que ele voltou a tentar Jesus, inclusive no Getsemane, e um pouquinho antes de ir para a cruz. E o segundo aspecto que eu quero falar com você, quero compartilhar, é o aspecto positivo. Esse ele entra de forma como um teste, como uma aprovação. Deus não tenta ninguém e ninguém pode ser tentado por Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Mas ele pode admitir que sejamos provados para manifestar o seu amor, prosperando-nos abundantemente em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Então Deus prova o cristão com o propósito de, primeiro, trabalhar em seu caráter. Deus vai provar o nosso caráter, vai desenvolver de forma positiva a nossa personalidade e vai nos fortalecer a nossa fé, fortalecer a fé. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Queridos, é necessário que nós possamos estar alertas, possamos estar com os nossos olhos abertos, atentos a todas as coisas. Primeiro, cuidando do nosso corpo físico. Queridos, as tentações, elas despertam e estimulam os deleites corruptos que se manifestam na carne. O cristão precisa lembrar-se continuamente de mortificar a carne. Nós precisamos lembrar que nós precisamos tomar uma posição em relação a esses deleites corruptos da nossa própria carne. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, que é a sensualidade, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Você percebe que como nós precisamos ter cuidado com o nosso corpo físico. Mas além do nosso corpo físico, nós precisamos ter cuidado com a nossa mente, com os nossos pensamentos. As recomendações do apóstolo Paulo ao cristão é que ele ocupe a sua mente com aquilo que edifica. É um versículo que eu cito muito, que eu gosto muito e procuro viver na minha vida, no meu dia a dia, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, e diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você percebe que precisamos cuidar do nosso corpo físico, com os seus deleites, e precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Filipenses 4:8. E eu quero deixar aqui 7 passos vitoriosos contra a tentação. Primeiro, mantenha comunhão e amizade com Deus. Tiago 4:4. O segundo, evite preocupações mundanas. Está lá em Lucas 21:34. E eu quero citar esse versículo para você. Diz assim: acautelai-vos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Preste atenção nisso. Com as consequências da orgia, festas, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Falando do dia do Senhor, o dia que o nosso Jesus voltará para buscar os seus, buscar a sua igreja. Então evite preocupações mundanas. Reconheça que o mundo jaz no maligno. Tenha consciência disso. Está em 1 João capítulo 5, versículo 19. Resplandeça como a luz do Senhor. Está lá em Filipenses 2,15. Resplandeça como luz do Senhor. Seja luz aonde você for, né? E não seja trevas. Confie sempre na proteção divina. João, capítulo 17, versículo 15.
ande dignamente, honrando o Senhor. Romanos 13:13, honre o Senhor, ande de forma digna, né? De forma respeitável, onde você está, onde você se encontra, um lugar, seja na casa, no trabalho, nos estudos, na igreja, ande de forma digna do Senhor. E utilize sempre a arma da fé, que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que é a nossa fé. A fé na palavra de Deus, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fé na ação do Espírito Santo, a fé que nos dá certeza, convicção que a unção que está sobre nós, dentro de nós, através do Espírito Santo, ela nos capacita a fazer e nos ensina a fazer todas as coisas. Queridos, em que aspectos você tem sido tentado? No corpo, na mente? Você tem alcançado a vitória? Tome posse dessas dicas. Se for necessário, ouça novamente, anote, leia os versículos bíblicos, os versículos que foram aqui citados e seja vitorioso. Queridos, nós precisamos andar como vitoriosos. Precisamos, porque o nosso Senhor já venceu isso na cruz do Calvário, já venceu Satanás ali no deserto, no Getsemane, já pisou na cabeça dele e ele é um derrotado na nossa vida. Vamos andar como vitoriosos, vamos viver essas verdades no nosso dia a dia. E a minha oração é que você possa viver isso no poder, na graça, na unção do Espírito Santo. Amém, amados? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo vos guie a toda a verdade, ilumine a vossa mente e o vosso coração e que sejamos verdadeiramente vitoriosos, sendo luz, resplandecendo, pregando, anunciando as verdades do Evangelho, as boas novas de Cristo para todos os nossos amigos, nossos parentes e que possamos ser luz, resplandecer no mundo em trevas. Fica aí a minha oração, fica aí o meu desejo para que você possa ser vitorioso no nome do Senhor Jesus. Receba isso como uma verdade e viva isso como uma verdade na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Fique na paz de Cristo e se você gostou desse vídeo, se você foi edificado de alguma forma, compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar essas verdades, né? Vamos espalhar essas vitórias que foram conquistadas por Cristo para outras pessoas, para que elas possam também serem alcançadas e serem vitoriosas e terem uma vida abundante, como Jesus disse que nós teríamos. Que Deus abençoe e que fique na paz de Cristo no nome do Senhor Jesus.